Vou começar a gravar. Hoje, a Comissão do Direito de Família, da subseção de Paranavaí, traz um assunto polêmico que vem sendo abordado nas redes sociais: aspectos relevantes nos crimes sexuais. Convidamos uma advogada especialista, a doutora Ana Lúcia Fernandes, advogada criminalista, graduada em Direito pela Universidade Paranaense. Ela é especialista em ciências penais pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente secretária-geral adjunta da Comissão da Mulher Advogada, OAB Paraná, subseção Paranavaí, e membro da Comissão de Advogados Criminalistas, também OAB Paraná, subseção de Paranavaí. Eu cumprimento os membros da comissão que se fazem presentes, o doutor Eduardo Campos, a doutora Jennifer Jennifer Borges, e passo a palavra para a doutora Ana Lúcia, para fazer a palestra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora Fernanda, doutor Eduardo, doutora Jennifer, agradeço pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? E a gente sempre precisa debater e trazer conhecimentos diversos para agregar cada vez mais valor, né? No nosso dia a dia, de assuntos que estão presentes na nossa rotina diariamente. Então, hoje nós vamos tratar sobre os aspectos importantes, né, que a gente tem sobre os crimes sexuais. Eu elenquei alguns pontos para a gente conversar rapidamente, né, porque se a gente fosse conversar sobre todos eles, a gente precisaria de muito tempo, porque são assuntos bem extensos, complexos, né, é uma complexidade bem verticalizada mesmo sobre esse tema, porque inclusive tem muita divergência sobre isso, mas eu trouxe alguns pontos importantes que a gente pode estar conversando aqui. Primeiro ponto que é importante a gente falar, quando a gente traz à luz, né, esse assunto, que são os crimes sexuais, é a gente entender que eles, a maioria das vezes, acontecem às escondidas, né? São crimes que acontecem, vamos dizer assim, entre quatro paredes, em locais que não se tem testemunhas, que não tem outras formas de se comprovar a ocorrência do fato, né? E justamente por isso é que a palavra da vítima, nesses crimes, assume um especial valor probatório, né? Ou seja, elas são vistas como uma prova superior às outras provas, elas têm uma superioridade, porque se entende que o que a vítima está falando ali, quando ela dá o seu relato, né, de uma situação vivida por ela, numa situação de crime sexual, é entendido que essa palavra dela, esse relato dela, existe uma presunção de veracidade. E essa presunção de veracidade é absoluta. O que atualmente acontece, né, nos processos e na parte jurídica mesmo que a gente lida diariamente. As condenações que acontecem nesse tipo de crime geralmente levam em consideração exclusivamente a palavra da vítima, independente se tem ou não outros elementos de prova, outros elementos para comprovar esse relato da vítima, né? Então, uma filmagem, uma gravação, uma testemunha, né? Qualquer que seja a prova para comprovar, para deixar mais firme, né, esse relato da vítima. Então, hoje, atualmente, o que se tem no processo que leva à condenação é apenas a palavra da vítima. Então, geralmente os processos, eles acabam tendo por base probatória, né, a única prova que sustenta a condenação é a palavra da vítima, na maioria dos casos, assim, 99,9% dos casos. Só que o que acontece? A gente tem uma crítica muito grande, ao passo que é muito importante nós termos essa valoração da palavra da vítima. A gente tem que realmente dar valor à palavra da vítima, porque de fato é uma dificuldade muito grande fazer com que esse tipo de situação seja analisada, seja investigada, tenha ali um resultado mesmo, né, daquela investigação, e não fique apenas ali uma coisa de escanteio, né, não acabe em pizza, como a gente diz, né. Para que isso realmente seja investigado, punido, é necessário que haja, de fato, a valoração especial da palavra da vítima. Porém, a crítica, ela vem porque, assim,
existem dois momentos, né? O primeiro momento é o momento em que a vítima vai até a autoridade policial para noticiar o crime. Ela aconteceu, ela foi abusada, ela teve uma situação de crime sexual com ela, ela vai até a autoridade policial para comunicar o crime. Então, ela vai até a delegacia da mulher, ela vai dizer o que aconteceu com ela, relatar os fatos que ela sofreu, e nesse momento, ela precisa ter a palavra dela como absoluta. Para quê? Para que haja uma investigação. Então, nesse momento, a autoridade policial vai lavrar o boletim de ocorrência, né? Vai instaurar o inquérito policial, vai iniciar uma investigação para apurar o que aconteceu, né? Para apurar se de fato procede aquelas informações. Se aqueles fatos que estão sendo noticiados são verdadeiros, o que aconteceu, como aconteceu, quem é que cometeu esse crime, né? Então, inclusive, se houve ali de fato um ato sexual não consentido, né? Um estupro, por exemplo, com conjunção carnal, com ato sexual ali, já de pronto vai ser encaminhado, né, a vítima para a perícia médica, né, para fazer a perícia, a análise médica e verificar se existem vestígios e os elementos que se pode tirar dali para investigação. Então, para apurar quem foi que cometeu o crime e assim poder dar andamento na investigação e posteriormente no processo. Qual que é o problema disso? Até então, no momento da investigação, né, a palavra da vítima foi vista como absoluta no momento em que ela deu a sua versão, o seu relato inicial, faz a investigação para levantar outros elementos. Então, a investigação ela vai servir para se buscar outros meios de prova. Então, para verificar, tá, onde foi o crime? Ah, foi numa praça no centro da cidade. Tinha câmera? Tinha algum vizinho que podia ter visto? Né? Em que momento isso se deu? Tinha alguém passando na hora na rua? Foi dentro de um carro? Foi, assim, num banco da praça para todo mundo ver? Como é que foi essa situação? Né? Então, isso é o que é apurado na investigação. Então, vai verificar se tem testemunhas, vai verificar se tem alguma câmera que registrou aquele ato, aquele crime. E esses elementos que forem descobertos, né, ao longo da investigação, eles vão servir para comprovar ou não a palavra da vítima. Então, por exemplo, tinha uma câmera lá que capturou aquele momento. E aí ficou muito nítido que, na verdade, não aconteceu nada. E, na verdade, a vítima estava inventando aquela situação. Ou o contrário, verificou que realmente aconteceu, conseguiu ver quem era, conseguiu ver quem foi que praticou o delito. Né? Então, é para isso que serve. No entanto, hoje não se tem essa necessidade de levantar esses elementos. Atualmente, apenas a palavra da vítima serve para condenar. E a crítica, ela vem justamente nesse momento. Por quê? Porque atualmente a palavra da vítima ela tem um valor, um relevante valor, né? Um valor assim absoluto no processo para o primeiro momento da investigação e também para o julgamento. Então, o juiz ele não tem essa necessidade de ter outros elementos que comprovem a palavra da vítima. Apenas a palavra dela já é suficiente. E o que os especialistas dizem é que esse momento deve ter uma carga probatória diferenciada. Ou seja, o valor absoluto da palavra da vítima deve ser apenas no momento inicial, para que seja investigado, para que levante outros elementos, para verificar se existe realmente um fundamento naquilo que a vítima está falando. Beleza. Chegou no momento do julgamento, se não existem outros elementos que comprovem, o que os críticos, né, os especialistas em crimes sexuais, em crimes de gênero, dizem é que, na verdade, esse momento do julgamento, né, no momento já da fase de sentença, de condenação ou absolvição, que se tiver elementos que comprovem a palavra da vítima, pode ocorrer a condenação. Se não houver outros elementos, apenas a palavra da vítima não deveria ser suficiente para essa condenação, porque pode haver uma injustiça, pode condenar uma pessoa de forma indevida, enfim, né? Pode ter inúmeros problemas, como de fato acontece hoje em dia, infelizmente, porque a gente sabe, né, que a gente tem muitos casos de vítimas que realmente foram vítimas, que realmente foram violentadas, foram abusadas, tiveram ali a sua dignidade sexual violada, né? Mas também nós sabemos que, infelizmente, existem casos em que as pessoas se utilizam de má fé e acabam ali por uma necessidade de uma vingança ou para prejudicar uma pessoa, acabam criando
uma narrativa que ela é, né, incoerente, ela é mentirosa. Então, infelizmente, esses casos acabam dificultando muito os casos verdadeiros, né? Porque cria uma problemática que não deveria existir. Porque aí você acaba condenando pessoas inocentes e esses casos de pessoas que se utilizam de má fé para criar uma narrativa que não existiu prejudica os casos que realmente aconteceram, né? Porque cria uma desconfiança, né? E aí gera toda uma insegurança jurídica em relação a isso. Mas esse é o primeiro ponto que eu trouxe para trazer essas divergências, porque eu acho que é importante a gente falar disso, porque muitas vezes as pessoas pensam que a palavra da vítima deve ser suficiente. Só que, em contrapartida, a gente sabe que realmente, ocorreu no meio do mato, não tinha câmera, não tinha nada. Como é que ela vai provar, né? Realmente, precisa ser apurado e essa palavra da vítima precisa ter valor mesmo. Só que no momento do julgamento, precisa ter esse equilíbrio, né? Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico, né, na nossa legislação, né, nós temos o princípio da presunção da inocência. Então, precisa haver um equilíbrio, sabe? Porque nós temos o princípio da presunção da inocência daquele que está sendo acusado, que ele não pode ser considerado culpado antes de haver uma sentença condenatória transitada em julgado, né? Quando já não há mais possibilidade de recurso. Em contrapartida, nós temos nessa situação de crime sexual a presunção de veracidade absoluta da palavra da vítima. Então, são duas coisas conflitantes que precisam ter um equilíbrio, né? Por isso, essa crítica de que a palavra da vítima não pode ter um valor absoluto em todos os momentos, mas apenas no momento prefacial, né? No momento inicial da investigação, para que se possa averiguar, apurar com mais profundidade a situação e, no momento do julgamento, ter condição de dizer se realmente houve ou não o delito, quem foi que cometeu, né? E com base em elementos probatórios que comprovem a palavra da vítima e não apenas a palavra dela. O segundo ponto, que é importante também a gente dizer, e até foi objeto do post que eu fiz hoje no Instagram, falando sobre, não sei se vocês chegaram a ver, falando sobre algumas medidas que as mulheres podem tomar, né, para tentar evitar algumas situações de abuso. É claro que a gente sabe que não tem como a gente prever todos os casos, todas as situações de abuso, até porque elas podem vir de onde nós nem sequer imaginamos, né? Muitas vezes a gente vê situações de pessoas que são abusadas por até mesmo familiares ou pessoas que são conhecidas, né? Isso acontece muito. Mas são algumas medidas que podem ajudar no caso de uma situação extrema, né? E podem facilitar no dia a dia. Então, as medidas que eu selecionei para dar como dica, né, para as mulheres, primeiro é ativar o serviço de localização do celular, né? Hoje em dia, a gente vive colado no celular, né? É muito difícil a gente estar sem o celular por perto, né? Eu falo que a gente faz tudo pelo celular e quando a gente não tá com ele, a gente sente que tá faltando uma parte do corpo, né? Porque o uso é muito frequente, é contínuo mesmo do celular. Então, a gente tem que utilizar essas tecnologias a nosso favor. Então, ativar o serviço de localização, porque a gente consegue rastrear o aparelho e aí numa situação extrema, né, da pessoa desaparecer, de ter uma situação de abuso, a gente consegue fazer o rastreio e o trajeto que essa pessoa fez naquele momento. E isso pode ajudar bastante numa eventual investigação se acontecer alguma coisa. Também ativar o SOS emergência do celular, né? Que no iPhone, a gente aperta 5 vezes os botões laterais, né? O botão do lado direito e os botões, qualquer um dos botões de volume. Apertando 5 vezes, você aciona o SOS e você consegue acionar a polícia com bastante rapidez. Então, numa situação de emergência, isso também pode ser útil, né? Naquele momento. Um outro ponto também que eu selecionei é o cuidado, e isso é uma coisa que eu aprendi particularmente com meu pai, ele sempre falou isso, desde que eu era bem novinha e comecei a sair em festinhas de aniversário, baladinhas e tal, meu pai sempre falava, toma muito cuidado com o seu copo, aonde você estiver. Então, se você tá numa balada, numa festa, né, assim, você tá com o copo na mão, muitas vezes as pessoas ficam em pé, né? Não tem lugar para sentar, você tá em pé ali, curtindo o show, a festa, você tá com o copo na mão, sempre com a mão em cima do copo. Para evitar que alguém, né, deposite ali um alucinógeno, qualquer tipo de substância que possa deixar a pessoa inconsciente.
E também em barzinhos, né, em locais assim que você está sentado ali com os amigos, com outras pessoas, tomando alguma coisa, alguma bebida, ainda que não seja alcoólica, mas também tomar cuidado com o copo. Se você levantou para ir ao banheiro, ao retornar, peça para trocar o copo, porque, né, em qualquer momento você pode ter alguém ali que vai colocar alguma coisa na sua bebida, e aí essa pessoa vai acabar ficando inconsciente e as chances de acontecer uma situação de abuso sexual é muito maior, e aí a pessoa não tem como se defender, né? Então, assim, isso acaba evitando também um transtorno muito grande. Também evitar e tomar muito cuidado com caronas, né? Assim, para quem tem filhas, né? E também isso vale do outro lado, né? Tanto para as meninas que vão pegar carona, como para os meninos, no caso, que vão oferecer uma carona. Então, para os meninos, não ofereça carona. Porque você pode dar carona para uma menina que pode, de repente, criar uma situação que, na verdade, não aconteceu. E a gente vê que isso acontece diariamente. Então, para ele se proteger, não faça isso, né? E a menina não pegue carona. Nem, às vezes, você conhece a pessoa, até você tem uma certa amizade e tal, mas evite. Prefira pedir para um familiar buscar no lugar que tiver. Evite, né, as caronas, porque a gente sabe que muitos casos acontecem nesse tipo de situação. Às vezes a pessoa ingeriu bebida alcoólica, já está numa situação assim de embriaguez, né? E tudo isso acaba levando a uma situação, pode acabar levando a uma situação de abuso, principalmente quando a pessoa está ali numa situação em que ela não tem condições de se defender, né? Então, isso é um alerta também que fica. Como eu já mencionei, utilizar as tecnologias a favor da gente, né? Então, para as mulheres, porque a gente fala das mulheres porque elas são os alvos, a maioria dos casos, né, de abuso sexual é ainda com mulheres. A gente sabe que acontece também com homens, mas a mulher ainda é o alvo preferido, né? Acaba acontecendo muito mais de homens abusarem de mulheres. Então, utilizar a tecnologia a seu favor. Tá sempre com o celular recarregado e junto com o seu corpo, porque numa situação extrema ali que você não tem uma outra chance, né, um outro modo de se defender, você consegue ali gravar alguma coisa, um áudio ou um vídeo, ou até mesmo fazer uma transmissão ao vivo, abrir uma live numa situação que você está sendo assediada, uma ameaça iminente ali de abuso, você pode dessa forma conseguir pedir ajuda, né? Ou mesmo gravar para ter como prova numa eventual situação de abuso, né? Que a gente não espera que aconteça, mas na pior das hipóteses você tem como um aliado a tecnologia, né? E também um outro ponto que eu anotei por fim, que é comunicar à autoridade policial, porque muitas vezes a gente vê que acontecem os abusos e a pessoa acaba não comunicando à autoridade policial e isso não é investigado e o fato acaba também não sendo punido. E essa pessoa que cometeu o crime fica solta e acaba cometendo também outros crimes com outras pessoas porque aquilo não foi imediatamente comunicado, né? Então, e essa, inclusive, já pegando o gancho, é a primeira conduta que uma vítima de abuso sexual tem que ter, que é comunicar à autoridade policial. Porque dessa comunicação, ela vai procurar a delegacia da mulher, né? Vai fazer a comunicação ali do crime, do fato que aconteceu com ela, e já vai, se houve um ato sexual mesmo, né? No caso do estupro, ela já vai ser direcionada para uma perícia médica, né? Então ali já vai ser apurado, já vai ser levantado todos os elementos necessários para a investigação, né? E é muito importante isso, porque quanto antes se tiver essa conduta, é melhor. Porque não se perde, né? Os elementos não se perdem. Porque existem algumas coisas que elas têm um prazo, né? Então, assim, se existe um vestígio do crime, ele tem que ser verificado prontamente, né? O quanto antes pudesse verificar, é melhor para a investigação e, consequentemente, melhor para que se possa ter um resultado mesmo daquela investigação, né? Agora, falando em relação à vulnerabilidade, né? Que foi um ponto levantado também, né? Em relação às dúvidas, que a gente fala, por exemplo, no caso do estupro, né? Que é estupro de vulnerável. Qual que é a questão da vulnerabilidade? Quando a gente fala que uma pessoa é vulnerável, legalmente, o que a lei considera como vulnerável para fins de crimes sexuais? Crimes sexuais cometidos contra menores de 14 anos, né? Então, o menor de 14 anos, ele é absolutamente vulnerável, tá? Então, nesse caso, nem se questiona a vulnerabilidade dessa pessoa, né? Com menor de 14 anos. Também é vulnerável uma pessoa com deficiência, seja ela física ou mental,
é vulnerável também uma pessoa em situação de embriaguez ou sob influência de drogas, né? Uma pessoa que está drogada ali, ela está sob efeito de drogas, ela não tem o necessário discernimento naquele momento ali para se defender, para ter uma resistência, eventualmente, numa situação em que ela é violentada. E até mesmo estado de sonolência, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que as pessoas dizem muito que o estupro acontece com pessoas estranhas, né? Em locais ermos, né? Afastados e tudo mais. Só que o estupro também pode acontecer numa situação, por exemplo, do namorado com a namorada, né? São duas pessoas que têm um relacionamento. Mas a partir do momento que a pessoa não consente com aquele ato e o outro continua, isso é um estupro, né? Porque não existiu ali uma concordância, um consentimento, não há a vontade de ambas as partes, né? Apenas unilateral. Então, nesse momento, a gente também tem o estupro. E se, por exemplo, né, imaginando uma situação, tá ali o namorado e a namorada tá dormindo, de repente tomou um remédio para dormir, um remédio para dor, alguma coisa, e acabou pegando no sono profundo. A gente sabe que acontece isso, né? E aí o namorado se aproveita dela e para ter o ato sexual com ela sem o consentimento dela. Isso também é estupro e, nesse caso, caracterizaria a vulnerabilidade porque ela está em estado de sonolência. Então, como eu ia dizendo, o estado de sonolência também caracteriza a vulnerabilidade porque a pessoa, numa condição dessa, não tem como consentir, né? Ela não consegue ali expressar o seu consentimento, se ela quer ou não. Naquele momento de sonolência, muitas vezes ela está ali sonhando, né? Ela não consegue, não tem como ela se manifestar e também oferecer uma resistência. Então, justamente por isso que ela tem essa vulnerabilidade. E aí, o que a gente tem aqui em relação à vulnerabilidade é que os menores de 14 anos, eles são absolutamente vulneráveis. Então, aqui não se questiona em momento algum a vulnerabilidade. É até por isso que é mais difícil, por exemplo, quando a gente vai fazer uma defesa de uma pessoa que está sendo acusada de estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos, né? Porque você não consegue questionar essa questão da vulnerabilidade dela, pela idade. Já os outros casos são um pouco diferentes, porque daí você tem que provar a vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, no caso da embriaguez, se a vítima se disse embriagada, ela precisa demonstrar que realmente estava. Embora, isso teoricamente, né? Porque na prática a gente sabe que apenas a palavra dela já é suficiente. Então, na prática não precisaria de nada, de nenhum tipo de prova para realmente comprovar e corroborar essa alegação dela. Apenas a versão dela já seria suficiente. Foi perguntado em relação à relação sexual com adolescentes, né? Se seria crime. A relação sexual com adolescente menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, né? Então aqui, como eu já disse, o menor de 14 anos ele é vulnerável, tem uma vulnerabilidade absoluta, não se questiona. Agora, o que acontece? Muitas vezes, até é uma das teses que se utiliza, por vezes, nas defesas, é a questão do erro de proibição. Por quê? A pessoa, muitas vezes a gente sabe que tem meninas de 13 anos com 1,70 m de altura, com corpo de 18, né? Então, muitas vezes pode levar ao erro, né? Pode induzir ao erro. Às vezes a menina sai para uma festa e aí conhece um rapaz e aí eles têm ali eles acabam ficando, acabam tendo um relacionamento, tendo uma relação sexual e aí esse rapaz não sabe da idade dessa menina, até porque a gente sabe também que a pessoa não vai perguntar quantos anos você tem? Eu tenho 13. Então não pode, vai embora, né? Então assim, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, infelizmente. Mas o fato é que é crime, né? Então a recomendação é que as pessoas tenham esse cuidado, né? Embora seja um pouco complicada, e o tratamento a gente sabe que é muito rigoroso, o tratamento dos juízes, né, os magistrados, todo o ordenamento jurídico ele tem um ranço muito grande em relação a crimes sexuais, não só crimes sexuais, né, mas com relação à lei de drogas também, mas os crimes sexuais eles são vistos com com um apego moral muito grande, e a visualização do judiciário em relação a esse tipo de situação é assim, é surreal, porque
muitas vezes o próprio judiciário não deixa com que a pessoa se defenda. O próprio judiciário já tem um olhar parcial para as pessoas, né? Então, até o rapaz explicar que, entre aspas, né, focinho de porco não é tomada, né, no ditado popular, e até explicar o que aconteceu, como é que foi, ele já está sendo condenado, né? Essa que é a verdade. Então, é muito importante ter esse cuidado, inclusive, e orientar, né, os jovens, meninos, meninas, sobre esse tipo de situação. É por isso que eu falo sempre que o conhecimento liberta, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente evita muito problema. Tanto para quem pode eventualmente ter uma acusação, como também para quem pode ter eventualmente uma situação de ser vítima, né? Nessa situação. Então, para ambos os casos é muito importante ter esse conhecimento, levar tudo isso em consideração, porque o resultado é muito prejudicial, né? E eu digo por experiência própria na defesa de acusado de estupro de vulnerável, é extremamente complexo, extremamente difícil você explicar uma situação, sabe? E até mesmo esses dias eu vi um colega dizendo, né, que a defesa mais difícil é a defesa do inocente. Porque realmente, você defender uma pessoa que é inocente, você está indo contra a maré. Você tá sem saber dos fatos, de todas as versões, né? Porque a gente sabe que tem os dois lados. Tem os casos que realmente a pessoa praticou, então a gente vai em busca de uma pena justa, de uma pena que realmente seja condizente com o que foi praticado, e é por isso que é muito importante ter acesso aos elementos de prova que vão corroborar o relato da vítima, porque a gente pode dissociar algumas situações, porque os crimes sexuais, eles são diversos. Então, tem a sua pena. Tem situações que podem chegar até 15 anos de prisão, né? E tem outras situações que podem ser de 1 a 5 anos, como, por exemplo, o caso da importunação sexual. Então, dependendo da situação, a gente precisa ter acesso a todos os elementos de forma aprofundada e concreta para a gente delimitar qual é aquele crime que realmente aconteceu e o fato pelo qual a pessoa que cometeu o crime tem que ser punida. Porque se eu punir uma pessoa que cometeu um crime de importunação sexual pelo crime de estupro, eu vou estar sendo injusta, né? Isso é uma injustiça. Então, não é correto. Então, por isso que a gente precisa ter realmente todos esses elementos muito bem esclarecidos, muito bem claros no processo, né? E isso vai fazer toda a diferença na hora do julgamento, porque a gente vai julgar, se for o caso de condenar, vai condenar de forma justa, né? De acordo com o crime que realmente foi praticado, com a pena que realmente é condizente com o crime, de acordo com todas as peculiaridades do caso concreto, né? Então, eu já mencionei, né, que a relação sexual com adolescente é crime, sim, se for menor de 14 anos, estupro de vulnerável, né? Então, é mais grave ainda, é uma situação que agrava muito mais a pena é muito maior. Em relação ao estupro culposo, que foi perguntado também, foi muito falado sobre isso em relação à situação da Mariana Ferrer, né? Porque o estupro culposo, na verdade, foi o que me pareceu, assim, particularmente, foi uma interpretação errônea que foi feita pela mídia, na verdade, né? Não houve uma alegação efetiva de estupro culposo por parte do Ministério Público. O que houve foi uma interpretação equivocada. Porque, na verdade, o que se entendeu é que, na verdade, não haveria ali, talvez, provas daquela situação, né? E o delito de estupro, ele só admite a forma dolosa, ou seja, quando a pessoa efetivamente quer praticar. Ninguém pratica um estupro sem querer, né? Então, é nesse sentido que teve essa discussão e toda essa polêmica em cima disso, né? E é justamente por não existir o estupro culposo que o magistrado considerou que não havia provas e inocentou aquela pessoa, né, aquele rapaz. Eu não posso adentrar em mais detalhes porque eu não tive contato, né, não tive acesso aos autos, né, a gente não pode emitir um juízo de valor e falar muito sobre algo que a gente não teve acesso completo, né, senão a gente acaba sendo injusto. Mas é mais ou menos nesse sentido a questão do estupro culposo, né. Então, eu não sei se vocês têm alguma dúvida diferente do que eu já mencionei, se quiserem perguntar alguma coisa.
Ah, eu gostaria de aproveitar sim. Vamos ver a minha ordem de preferência, né? Porque eu estou aqui, bendito é o fruto entre as mulheres, então com certeza eu não sou o primeiro a ter direito aos questionamentos. Doutora Fernanda, posso? Bem, você tocou no assunto, doutora Ana, agora no final, que eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esses extremismos que têm se praticado tanto de um lado quanto de outro, e como isso influencia no sentido de contribuir ou atrapalhar para a discussão desse tema, e que talvez nos atrapalhe ou facilite, não sei o caso, da sua opinião, a utilização de mecanismos mais efetivos de apuração dos fatos, de suporte às vítimas. A gente pode mencionar a situação, por exemplo, do caso do comediante da Globo, que é bem recente, enfim, bastante gente por perto. O caso do Neymar, que acho que da Nájila, né? Ela fez uma gravação, e se não fosse aquilo, a coisa poderia tomar realmente um ponto muito complicado. Eu queria, então, essa questão desse empoderamento político, nessa cultura do estupro, essa politização de temas que talvez estejam sendo tirados de foco o real necessidade de se tratar. Eu gostaria que você passasse para a gente aí como você pensa essa situação e o que você acha que a gente poderia usar, ou mecanismo que a gente poderia utilizar para tentativa de melhorar esses skills assim. Olha, eu penso assim, todo extremismo é prejudicial, né? Eu penso que os extremos, eles não nos dão a real dimensão da coisa, né? Tudo que é muito extremo pode prejudicar. Então, tanto para um lado quanto para o outro, o que é demais, o que é forçar demais a barra, tanto para um lado quanto para o outro, eu acho que não é bom e não é por aí. Porque eu vejo, né, no caso que nem eu disse, da palavra da vítima, se a gente encarar, a gente sabe que existe realmente uma situação grave que precisa ser apurada, mas se a gente encarar a palavra da vítima como absoluta, independente de qualquer coisa, a gente vai estar sendo injusto. A gente vai estar criando uma situação de injustiça. Por outro lado, a gente também encarar que a palavra da vítima não tem que ter valor e a gente encarar absolutamente a presunção da inocência também é difícil, porque justamente como eu iniciei a fala, são situações que acontecem geralmente às escondidas, né? Em locais assim que geralmente não tem testemunhas, é difícil de provar e tudo mais, né? E eu vejo que nesse ponto é muito importante a gente ter o equilíbrio. Por isso que eu sou muito favorável a essa crítica que eles fazem, né, os especialistas em crimes sexuais fazem, justamente eles dizem que é o deslocamento do standard probatório, que é a valoração da prova em apenas um dos momentos, e não nos dois momentos, que seria, né, no momento da investigação e no momento da judicialização, né, no momento do julgamento. Mas, assim, o que eu penso? Hoje, nós não temos ainda mecanismos 100% eficientes de se mitigar esse tipo de situação. Até estava dando uma olhada em países do exterior, empresas têm se dedicado a buscar soluções, né? Já na iniciativa privada, como ferramentas que possam ajudar a mulher, por exemplo, numa situação como essa, pulseira de choque, mecanismos como se fosse um botão do pânico para acionar. Até uma outra coisa também que eu não me lembro agora que tipo de objeto que era, mas ele emitia uma frequência para pedir socorro, enfim, né? Mas assim, infelizmente ainda não é suficiente esse tipo de situação, né? Nós temos aqui no Brasil hoje algumas políticas públicas, né, de conscientização, de enfrentamento à violência, não só a violência contra a mulher, violência de gênero, né, de modo geral, ao abuso sexual, né? Tem uma campanha muito forte nesse sentido que antes não tinha. Então, eu vejo um ponto positivo nesse sentido, porque antigamente, e não faz muito tempo, não era comum a gente falar sobre isso, sabe? Eu já presenciei, até teve uma situação que eu particularmente passei quando eu era mais nova, devia ter uns 18 anos, e eu estava fazendo uma caminhada, e eu vi uma pessoa, um homem, ele simplesmente
tirou, assim, ele abaixou as calças e mostrou as coisas, assim, né? Expôs as partes íntimas. E eu, sozinha, naquela situação, naquele lugar que não tinha uma alma viva, me vi desesperada. Se eu correr, né? Aquela coisa, se eu correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E eu não sabia o que fazer. E eu simplesmente saí correndo, desesperada, porque, né, é uma situação muito difícil que a gente não sabe o que fazer. Então, nós mulheres já estamos acostumadas a lidar com esse tipo de situação, porque é muito difícil você ver uma mulher que nunca foi perseguida na rua, que nunca teve alguém de moto andando atrás, seguindo, acompanhando em algum lugar na rua. Então, assim, é muito comum isso. Então, eu acho que é válido, é muito importante a gente falar sobre isso, até para inibir esse tipo de conduta e para fortalecer as mulheres no sentido de que, olha, você não está sozinha. Eu também já passei por isso, né? Então, eu acho que é muito válido nesse sentido. A gente precisa ter esse diálogo para a gente se despertar para isso, saber que essas coisas acontecem, tomar os cuidados, porque não adianta a gente achar que só as políticas públicas ou que o governo tem que criar coisas para nos proteger, porque, infelizmente, isso não vai acontecer. O Estado não tem condições de cuidar de tudo, né? Inclusive, a gente até tem o princípio da intervenção mínima do Estado, né? Porque o Estado não tem como ele tratar de todos os problemas e resolver todos os problemas, mas a gente tem que se cuidar também, né? A gente tem que estar sempre atento para esse tipo de situação e fazer a nossa parte. Mas eu vejo, como a gente estava conversando inicialmente, que esses extremismos são muito, muito prejudiciais e perigosos, né? A gente tem que ter um equilíbrio, ao passo que a gente precisa pensar em possibilidades, em soluções para isso, né? Como as pessoas já vêm pensando nisso, né? Como eu disse, as políticas públicas no combate a esse tipo de situação. Mas, a meu ver, ainda a conscientização é a melhor arma, sabe? E isso só vai mudar na medida em que os pais educarem os seus filhos para agirem de forma diferente, né? Então, por exemplo, eu ainda não sou mãe, mas né, a doutora Fernanda, o doutor Eduardo, que são pais, educar os seus filhos, né, os meninos, para que respeitem as meninas para que tomem cuidado com algumas situações que, infelizmente, ainda acontecem mais com as meninas, né? E os meninos também, porque a gente sabe que também tem situações de abuso com os meninos, então é muito importante ter esse cuidado. E a cautela, né, dos pais de perceber dos seus filhos o comportamento deles, tanto em relação ao que eles estão consumindo de conteúdos, né, na internet, na televisão, o que eles estão aprendendo e também como eles estão se comportando com as outras crianças, com os outros jovens, né? E ter esse cuidado. Então, eu penso assim que essa situação só vai mudar quando, ao passo, né, ao momento, da forma com que as gerações vão evoluindo, né? As crianças, os jovens vão crescendo e vão se tornando pessoas melhores do que as gerações anteriores. Porque nós já temos lei rigorosa para punir. Então, nós não temos como acreditar que só as leis, só criando leis rígidas e pena de morte e prisão perpétua que a coisa vai funcionar, né? Eu, particularmente, penso que a resposta está na educação, sabe? Quando a gente consegue passar esses valores para as crianças e para os jovens, para que eles se tornem pessoas melhores e possam construir uma sociedade melhor, né, pouco a pouco, aí constantemente construindo uma sociedade melhor, né? Porque infelizmente nós não temos como jogar essa responsabilidade no Estado e achar que a coisa vai funcionar sozinha, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte também. E o que vocês pensam sobre isso? Doutora, nós agradecemos imensamente a sua sensibilidade de tratar o tema voltado para o direito da família, não é? Porque nós somos uma comissão de direito das famílias, a senhora está dando até, entre aspas, dicas, né, para os nossos filhos, para os filhos das pessoas que vão assistir. Então, nós agradecemos imensamente e pelo adiantar da hora, nós vamos ficar por aqui. Então, eu, em nome da Comissão do Direito de Família, em nome da OAB, da Subseção de Paranavaí, eu agradeço a doutora por tudo que expôs para nós. Eu agradeço a presença e a pergunta do doutor Eduardo Campos, a presença da doutora Jennifer Ramos. E se a doutora quiser fazer as considerações finais, nós agradecemos muito. Muito obrigada.
Eu que agradeço o espaço, né? Essa conversa que a gente tem, é muito importante a gente falar sobre isso, tratar desse assunto que ainda é um tabu, né? Mas é muito importante trazer essas reflexões e, como eu disse, esse alerta, né, para os filhos, para os jovens, porque eu acredito muito que a solução está no conhecimento, está na educação e isso vai construir uma sociedade melhor para a gente, com certeza. E eu agradeço muito por estar aqui com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, boa noite.